era 1922. Um grupo de intelectuais e artistas se uniu para realizar um evento que ficaria marcado como um divisor de águas na cultura brasileira. A Semana de Arte Moderna reuniu então pintores, escritores, escultores e músicos que, através de suas artes, demonstrariam uma arte mais brasileira e, ao mesmo tempo, romperiam com os padrões das correntes anteriores, tais como o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica. E hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco mais dessa história. Estamos no MAM, no Museu de Arte Moderna de Resende, onde nós vamos visitar a exposição em cartaz sobre o centenário da exposição da Semana de Arte Moderna. Vamos lá? O Museu de Arte Moderna hoje, ele se coloca como uma instituição comprometida com o seu passado, com todos esses artistas que a gente tem aqui, mas sem esquecer o futuro. Os novos artistas também são sempre bem-vindos através de editais, porque o que importa é a gente ter esse link com o passado, mas sem esquecer as novas artes, a nova tecnologia e tudo que envolve esse cenário artístico-cultural. O Museu de Arte Moderna de Resende, o MAM Resende, realmente é um patrimônio espetacular para essa cidade. É um museu que ele é o primeiro museu do interior do estado e o terceiro museu do país de arte moderna. A gente tem um acervo aqui incrível, com mais de 800 obras. E a gente pode citar dentro dessas obras o Lazar Segal, Tarsila do Amaral, Sesquiate, Santa Rosa, Iberê Camargo, enfim, é uma série enorme de vários e vários artistas que começaram a construir o museu junto com o Macedo Miranda. Macedo Miranda conhecia esses artistas e na década de 50 ele pediu que esses artistas mandassem as suas obras porque ele queria fazer o acervo do museu. E aí Resende hoje em dia conta com essa preciosidade que serve tanto para pessoas, para o turismo, para as escolas, para trazer a arte realmente como uma coisa de conhecimento e de que a gente pode usufruir aqui na cidade de Resende. Eu me chamo Sônia Siqueira, sou doutora em Estética e História da Arte e fui convidada pelo Museu de Arte Moderna de Resende para fazer a curadoria dessa exposição que tem o título de 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, em 1922, na cidade de São Paulo, aconteceu uma exposição nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, que tinha dois objetivos principais. O primeiro era colocar o Brasil em sintonia com o que estava acontecendo de mais moderno na arte europeia. E segunda questão seria agitar a cidade de São Paulo. São Paulo estava crescendo, né? Já havia ultrapassado o Rio, que era a capital do Brasil, por causa da produção cafeeira, mas ainda era uma cidade provinciana, em termos de arte, de cultura. Então a ideia é fazer essa agitação que tinha por objetivo exatamente isso: transformar São Paulo num foco da nova cultura. Essa semana ela teve pintura, escultura, alguns projetos de arquitetura, teve música, teve poemas, aconteceram também três grandes palestras e entre os artistas, uma das figuras mais importantes para o modernismo, repare, ela não está em São Paulo em fevereiro de 1922. Ela estava na Europa e chega em São Paulo em junho de 22, foi a Tarsila do Amaral. Aqui o museu tem uma obra original dela, da década de 40. Assim que ela entra em contato, ela já era amiga da Anita Malfatti, que era outra das artistas modernistas, são as duas grandes, e ela ficou sabendo do que estava acontecendo no Brasil e ela resolve ser uma artista que vai falar do Brasil.
Então ela vai trabalhar sempre com elementos do Brasil, os coqueiros, a nossa mitologia. É lógico que ela vai dar um outro cunho para isso, né? Então a gente vai ter dois carros-chefes femininos. Por incrível que pareça, a semana de 22 no Brasil, o modernismo brasileiro está ligado a duas mulheres. Os alicerces. Anita Malfatti, porque ela foi apedrejada, né, pelo Monteiro Lobato, e a Tarsila, que é o grande nome da década de 20. Ninguém foi melhor do que ela na década de 20. Então nós temos aqui um quadro dela, é posterior, mas ela vai ser o carro-chefe. Aqui eu tenho o Guignard, né, que ele é um expressionista, né? Repare, ele trabalha com a gestualidade, com o preto e branco. Ele vai receber influência, porque nessa arte que virá da Europa, a gente vai ter a influência de tudo que estava acontecendo lá. A ideia deles era pegar o que estava acontecendo lá, deglutir, que é a questão da antropofagia e do pau-brasil, e transformar numa arte moderna brasileira. Então, repare, ele trabalha o mar, trabalha o barco, a gestualidade moderna, mas ele pretende que seja já uma releitura. Depois ele vem para morar em Ouro Preto e vai fazer grandes coisas nesse aspecto. Aqui é um dos grandes nomes que são os descendentes, né? Porque a semana de 22 não termina em fevereiro, muito pelo contrário, porque foi uma semana que as pessoas não entenderam, foi muito vaiada, muita confusão, muita reclamação. Então, as ideias da semana vão ter que ser deglutidas, vão ter que ser pensadas no decorrer da 30, 40 e até os dias de hoje, a gente já está pensando na semana de 22. E um dos descendentes dessa modernidade foi o Iberê Camargo, né? Ele morreu em 97, e ele vai ter como, né, ele começa figurativo, mas depois aqui já é uma fase dele abstrata, ele vai depurando, né, essa figura e vai transformando o quadro dele numa gestualidade. Repare, porque a arte não tem que ser cópia da realidade. Quem tem que fazer cópia da realidade é a fotografia. O artista, ele tem liberdade, né, para trabalhar com gestos, para trabalhar com a cor, para trabalhar com formas geométricas. Ele é artista, ele não é um copista da realidade. Então eu tenho aqui o Iberê. Outra figura importante ele é o estrangeiro, né? A gente vai ter também o estrangeiro, porque sem o olhar do estrangeiro a gente não vai conseguir fechar essa arte moderna, porque há uma integração. Esse Olazar Segal, ele vem para o Brasil, ele era russo, né? Ele está com problemas por causa da Revolução Russa de 1917. E ele acaba vindo ao Brasil. Ele vai fazer uma primeira exposição um pouquinho antes, que não vai ser entendida, porque era muito moderno para o Brasil. E depois, na década de 20, ele vai morar no Brasil, porque ele casa, né, com uma figura, uma moça da família Klabin, né? Então ele vem para o Brasil e vai passar o resto da vida dele no Brasil e, de uma certa maneira, ele vai contribuir, né, para a nossa arte com o seu olhar europeu, que viu de perto o que estava acontecendo na Europa. Então aqui é década de 40, né? É um desenho, né, do Olazar Segal chamado Maternidade. Está ligado à esposa dele, que era da família Klabin. E depois ele casa. A esposa dele, inclusive, é irmã da esposa de um outro artista, aliás, arquiteto, né, que também vem para o Brasil, vai se casar na família, que é o Warschawski, e que vai introduzir o modernismo arquitetônico no Brasil. No decorrer do século XX, eu estou dizendo para vocês que a arte, essa semana, ela só foi importante porque teve desdobramentos. Se ela se fechasse nela própria, ela tinha morrido. Então, no primeiro momento, houve muita crítica, muito deboche. No segundo dia, por exemplo, da exposição em 1917, no dia 17, o Villa-Lobos vai fazer um concerto. São Paulo não conhecia o Villa-Lobos, o Rio conhecia. E ele vai de pantufa, porque ele estava com o pé machucado, ele levou muita vaia. Há um problema que diz que quem contratou as vaias foi o Oswaldo de Andrade. Ele ficou na dele, mas entre os desdobramentos, a gente pode ver as influências que vão chegar daquilo que estava acontecendo na Europa e que acabam se colocando no que estava se fazendo no Brasil.
Tudo isso, repetindo, filtrado pela semana de 22. Então, esse trabalho aqui, né, da Ana Goldberg, olha que interessante, tem uma influência muito grande do fauvismo. O fauvismo é um movimento da linha expressionista que aparece na França no início do século XX. O grande nome é o Matisse, Henri Matisse, e a questão dele é o uso de cores primárias. Repetindo, a grande questão, arte é arte. Arte não é cópia da natureza. Então, na minha obra, na minha cadeira, no meu vaso de plantas, na minha flor, na minha janela, eu posso usar a cor que eu quiser, porque aquilo sai da minha cabeça. É o meu olhar sobre a realidade. Repare então o que ela faz. Olha, trabalho na tinta acrílica, olha as pinceladas que ela dá. Cada pincelada é de uma cor diferente. Repara que ela trabalha, né, com as cores primárias e as suas complementares, senão a coisa ia ficar complicada. Ao mesmo tempo, ela desaparece com a questão da perspectiva, né? Aquela perspectiva, aquela coisa de que você vê o quadro como se fosse uma janela. Você vê cada pedaço da tela de um ponto de vista diferente. Aqui você está vendo para baixo, aqui você subiu, aqui você subiu, aqui você viu para baixo. Isso ali você entrou, isso já é uma influência do Cézanne, né, 1870, na arte moderna, e que chega ao Brasil só depois que houve essa revolução da semana de 22. Outro exemplo, esse trabalho já seria a releitura a partir de outra das fontes, né? Aqui eu tenho o surrealismo. O surrealismo é um movimento que surge na Europa entre 1920, ele não acabou, né? Porque ele trabalha com sonhos. É uma recusa à realidade europeia em função da Primeira Guerra Mundial. Tem uma influência muito grande do trabalho do Freud, né? E nesse caso aqui, da Rossana, você vê que tem uma influência porque o surrealismo tem duas linhas. Uma linha que é bastante gestual, né? Que você solta o seu braço para fazer o que você quiser, né? Então você não pode controlar. E nesse caso, dessa gestualidade, você observa que esse trabalho tem uma forte influência do Miró, e ele pretende ser o resgate do imaginário infantil, né? O Miró parte do princípio de que quando você fica adulto, você reprime o seu imaginário infantil. Olha aí, ó, né? Aquelas brincadeiras da criança, as cores. Eu tenho uma outra linha, né, que é do sonho. Você libera o sonho, que é a linha, por exemplo, do Salvador Dalí. Mas, nesse caso aqui, é a linha mais da gestualidade e a linha da liberação do imaginário infantil, que parte do Miró, né? Miró, por exemplo, aquele sonho dos Arlequim, é bem essa leitura do universo. Complementando e repetindo o que eu tenho falado, a gente está vendo aqui nessa exposição não só aqueles elementos diretamente ligados com a semana de 22, como os seus desdobramentos, né? O que no decorrer do século XX vai se acrescentar àquela revolução que, em tese, teve início com a semana de 22. Essa aqui é uma grande artista, né? A Faiga Ostrover. O Museu de Arte Moderna tem uma série de trabalho dela. Ela trabalhava, né, com cartão. E olha como é que você resolve esse problema. Você sai da figuração, por exemplo, da Tarsila, a figuração do Lazare Segal, e chega na abstração. Então você trabalha com a cor. É lógico que você vai ter que... Ela trabalha com gravura, quer dizer, ela vai fazer uma série ela faz um trabalho, ela vai acumulando as cores até que ela chegue aonde ela deseja. Quer dizer, é um trabalho de gravura que vai exigir um controle, né, que é uma coisa da arte moderna, e as provas. Repare que esse quadro está escrito aqui, prova, quer dizer, não é o trabalho definitivo. Em algumas circunstâncias, dependendo do artista, que é o caso da Faiga, a prova é muito mais importante do que a obra, né? Porque a obra e as provas valem tanto
quanto a original. Então, é a final, né? Repare aqui, né? É uma abstração, né? Ela me lembra, é lógico que a arte não funciona por aí, mas me lembra um pouco da arte japonesa, porque a modernidade do Brasil, aliás, a partir do final do século XIX, a gente vai ter também na Europa uma influência muito grande da arte japonesa. É só pensar no Monet, no Van Gogh e aquilo que vai acontecer no século XX. Olha a influência, a economia de traços, né? Olha a questão, a cor dela é uma coisa belíssima. Olha como tem essa questão de escorrer, né? A tinta e o controle que ela vai fazer, né? Voltamos ao Iberê Camargo. Eu estou dizendo para vocês que ele é até a atualidade, ele é o artista mais importante da história da arte moderna brasileira, né? Essa ainda é uma fase inicial, esse quadro é de 48, né? Chama Rua das Laranjeiras. Repare, esse é mais figurativo do que aqueles carretéis que nós vimos anteriormente. Então, mas olha aqui, já aparecendo bem o expressionismo. Então, o expressionismo vai ter uma força muito grande no trabalho dele. Olha as pinceladas, olha as camadas de cores. Repare como ele coloca nessa sujeira do muro uma série de cores. Olha a despreocupação, olha as pinceladas da árvore. Ele não tem nenhuma preocupação em retratar as formas, os detalhes, né, da folhagem. E a mesma coisa ele vai fazer com a casa. Ele dá pra gente a ideia da casa, né? A forma da casa, mas não dá detalhes. Então você tem apenas umas pinceladas de cores diversas para fazer as janelas, né? A mesma coisa com o tom. É uma casa velha, então repare os tons, o azul, o amarelo, o lilás, que é para mostrar a velhice da casa. Então é um dos últimos trabalhos dele, dessa linha mais figurativa, porque a partir da década de 50 ele vai entrar na linha dos carretéis. Depois ele vai embora do Rio de Janeiro porque tem um problema, né? Ele mata uma pessoa sem querer e houve um problema lá, e aí ele vai para o Rio Grande do Sul, e o final da vida dele ele é completamente expressionista. Ele morre de câncer, e uma fase muito interessante que são os ciclistas. Ele é o maior do Brasil. Então, esse aqui é o Chesquiate. Ele é um escultor, né? Ele vai trabalhar ele não é vamos dizer assim, ele é da segunda geração. Eu tenho a primeira geração, que são os modernistas, vamos dizer assim, num termo de hoje em dia, os modernistas raízes, que seriam o Di, a Tarsila, a Anitta. Eu tenho a década de 40, né, que seria já a segunda fase dos modernistas. O Chesquiate estaria nessa segunda fase. Ele é um escultor, né? Ele, depois da década de 50, ele vai trabalhar com o outro modernista na arquitetura, que é Oscar Niemeyer, e vai criar uma série de obras que estão em Brasília, como o Meteoro, os Anjos que estão na Catedral de Brasília. Aqui, Adão e Eva, repare, né? A história da tentação, tá aí a Eva, né, oferecendo uma fruta, né, pro Adão, e a serpente observando tudo aquilo na árvore. Repare, isso aqui é um baixo relevo, né? Quando a escultura não é de volta plena, quer dizer, aquele tipo de escultura que você pode girar em torno dela, quando você tem uma parte da escultura que está presa ainda ao suporte, como é o caso dessa aqui, ela pode ser alto relevo, quando mais de 2/3 do corpo está fora, ou baixo relevo, quando é menos de 2/3. Mas como a gente nunca, né, vê ao vivo e as cores, normalmente a gente está olhando na foto, na imagem, quando a gente fala de baixo relevo, a gente acerta mais do que tentar saber se é baixo ou alto relevo. Então tá aqui um baixo relevo, né, do Chesquiate. Repare que economia de traços, economia de formas, economia de paisagem. Ele me dá a ideia de que eu tenho uma árvore, a cobra vem ali, né? Os dois estão aqui no primeiro plano, e embaixo ele faz umas linhas para me dar a ideia da natureza. Então já é um escultor moderno, um escultor que está nessa linha, né, da modernidade, de
economia de traços para fortalecer, para concentrar na ideia. Repare que o centro é exatamente aqui, ó, né? A mão dele que vai segurar, que vai pegar a fruta. O modernismo é uma história que você vai ter uma continuação com a figuração, né? E o enxugamento dessa figuração que começou no caso da Europa com o cubismo, né? O cubismo que vai fazer? Ele vai transformar as formas e vai aproximar as formas da natureza em formas geométricas, né? Ele vai aproximar. O Picasso, ele nunca quis ser um abstrato, tanto é que quando ele chega no cubismo sintético, ele fala, opa, parou, e volta para a figuração. Mas no decorrer do século XX, aquela geometrização que começa, seria um caminho, Cézanne, cubismo, e essa geometrização acaba na pura figura. Então, os retângulos, podia ser triângulo ou círculos e cores. Então, isso chama-se abstração. O que é? É isso que vocês estão vendo. Então, é um retângulo, vários retângulos, é o amarelo, é o laranja. A gente, quando vê uma obra abstrata, a gente não pode ficar perguntando o que é. Nossa, será que eu tenho uma laranjeira? Será que eu tenho o telhado de uma casa? Não, é isso, né? Repare, a Sônia Guerra colocou o nome do quadro azuis e vermelhos. É isso, e acabou. Retângulo azul, retângulo vermelho e o centro, né? Esse degradê que chega ao laranja, para quem está trabalhando com as cores primárias e as complementares. Então, a abstração é a redução das formas às figuras geométricas perfeitas. O problema que a gente vai ter quando a gente olha essa arte que vem para o Brasil de hoje para trás, o que vai acontecer? Quando a abstração é que realmente, né, vai colocar o Brasil em sintonia com a arte moderna. Ela vem para o Brasil na década de 50, né? Ela começa em 1951, quando a gente tem a primeira Bienal Internacional da Arte em São Paulo, do Titilo Matarazzo, e ele vai fazer uma brincadeira meio debochada, que ele falou que 7 quilômetros nos separam da arte moderna, que é o percurso da Bienal. E quando vem a abstração, os artistas figurativos vão ser mais ou menos rechaçados. Quer dizer, eles não vão dar, né, guarita para os modernos que eram figurativos. Todo mundo vai ficar de lado, a própria Tarsila, o Oswald, não era pintor, mas ele era um dos carros-chefes do modernismo, também ele vai morrer reclamando que ele foi esquecido. Por quê? A abstração, que é o enxugamento tanto na pintura, na escultura, como na literatura. Então, esse será o percurso da arte no Brasil até os anos 80, quando a gente vai entrar na pop art. E aí a gente entra na pop, a pop que nos Estados Unidos, começa na Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos na década de 50 e vai chegar no Brasil na década de 70. E o que é o tema de arte da pop? É tudo, né? É o cotidiano das pessoas, normalmente é uma arte, pode ser crítica, né? Em alguns casos, outros casos ela é apenas, como o Andy Hall, é apenas uma serigrafia, uma marca dos objetos do consumo. Então esse é Vitor Arruda, ele é um dos grandes nomes da pop art no Brasil. Repare, nada mais, né, de uma arte elaborada, é quase que um grafismo sobre a tela, e ele vai colocar cenas do Rio de Janeiro. Olha aí, ó, o Pão de Açúcar, você tem aqui o trenzinho, né, o bondinho do Pão de Açúcar, as questões da realidade, o abandono de uma série de tradições, como por exemplo, joga no lixo o relógio. Você coloca aqui de uma forma bem esquemática as favelas, né, que vão começar a ser uma constante, que ela começa no século XIX, mas que serão uma constante cada vez maior do Rio de Janeiro. E aqui as questões da modernidade, por exemplo, o cigarro, né? Ele não está fazendo
ele não está colocando uma questão crítica, ele não está criticando, falando a favor ou contra, ele está colocando a realidade. Então o cigarro, olha aí, ó, as drogas, tá aí a seringa, né? E o olho, né? Que tudo vê, que tenta dar conta dessa realidade. Então a pop, ela vai falar da sociedade de consumo, né? Algumas vezes vai usar muita cor, pode ser, como o Vitor Arruda, muito gráfica, mas já seria uma das vertentes da contemporaneidade, né? Se fala em pós-moderno, mas eu já acho que o pós-moderno já acabou, a contemporaneidade é muito mais interessante, de como a arte se coloca nesse mundo, né? Midiático, do computador, do celular, e que a informação tem que ser rápida, né? E sem muitos detalhes, porque, né, o nosso mundo dá conta de tudo isso.